E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou conversar sobre uma pergunta que eu leio seguido nos comentários: como escolher uma placa de vídeo? Então, vem comigo! E essa pergunta é bem comum e recorrente. O pessoal quer saber como escolher uma placa de vídeo para comprar. Em alguns casos é uma pergunta geral sobre qual a melhor placa de vídeo. Outras vezes é uma pergunta mais específica, tipo, qual a melhor placa de vídeo para usar com o processador modelo tal? Ou então, minha placa-mãe é modelo tal, qual a placa de vídeo que vai melhor com ela? E em outras vezes a pergunta é do tipo, eu vou comprar uma placa de vídeo, você sugere comprar uma de 4 GB ou de 8 GB? Sem nem dizer qual o modelo do chip gráfico. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, tá aqui nos cards, falando sobre a relação, que não existe, né, entre quantidade de memória de vídeo e desempenho da placa de vídeo. E ainda, em alguns casos, o pessoal pergunta se vale a pena comprar uma placa de vídeo de um modelo específico. Nessas vezes, em geral, a placa de vídeo é de um modelo muito antigo e, via de regra, não vale a pena. Mas então, como que você escolhe a melhor placa de vídeo para você? A resposta simples e direta é: escolha a melhor placa de vídeo que o seu dinheiro consegue pagar. Se você realmente usa ou quer usar o seu computador para jogar, placa de vídeo nunca é demais. Pode ser que você não precise hoje de uma placa de vídeo tão potente, mas daqui a 1 ou 2 anos podem surgir jogos que você queira jogar e que vão precisar de uma placa de vídeo melhor. Ou então pode ser que você vá comprar um monitor com resolução mais alta ou que suporta maior taxa de quadros, então comprar uma placa de vídeo com poder sobrando é sempre uma boa ideia. Afinal de contas, você não vai investir uma grana hoje para daqui a 1 ano ter que gastar de novo, né? Então, se você tem, por exemplo, R$3.000 para gastar na placa de vídeo, compre a melhor placa de vídeo possível que custe até R$3.000. Mas sempre você precisa pesquisar, descobrir quais modelos que custam até esse valor, se informar sobre o desempenho desses modelos e principalmente a comparação de desempenho entre esses modelos. Isso porque nem sempre a placa de vídeo mais cara é melhor. E nem sempre duas placas de vídeo que têm o mesmo preço são equivalentes em desempenho. Principalmente no mercado brasileiro, o preço oscila muito, baseado em procura, oferta, câmbio, etc. Então, às vezes uma determinada placa é cara simplesmente porque o lojista comprou ela no momento que o câmbio estava desfavorável. Daí eles não vão baixar o preço da placa e vender com prejuízo, né? Um exemplo, num determinado momento esse ano, as placas de vídeo GeForce GTX 1650, GTX 1660 e RTX 2060 estavam com preços bem próximos. Então, um consumidor desavisado poderia achar que elas são placas com desempenho bem próximo e até mesmo comprar a GTX 1650 porque o preço estava ligeiramente mais baixo. Só que a GTX 1660 é muito mais rápido que a 1650 e a RTX 2060 é mais rápida e tem mais recursos do que a GTX 1660. Então, entre essas três, se a diferença de preço for pequena, a RTX 2060 é a melhor compra. Outro detalhe que engana o pessoal que não acompanha o mercado de placas de vídeo de perto é a quantidade de memória de vídeo, a chamada VRAM. Entre uma placa que tem 8 GB de VRAM e a outra que tem 12 GB, a melhor é a que tem 12 GB, não é? Não obrigatoriamente. Por exemplo, a GeForce RTX 3060 tem 12 GB de memória de vídeo, enquanto a RTX 3060 Ti tem apenas 8 GB. Só que a RTX 3060 Ti é uma placa bem mais rápida do que a 3060 e melhor em todos os sentidos. Então, mesmo custando mais, ela é uma opção melhor. Mas se eu não posso me basear na quantidade de VRAM, que critério eu vou usar para saber se uma placa X é melhor que a placa Y? Vou usar o número de bits da memória? O clock do chip gráfico? O tipo de memória? Muita gente acha que algum desses critérios é suficiente para dizer se uma placa de vídeo é melhor do que a outra, mas infelizmente isso não é verdade. A única forma de saber se uma placa X é melhor do que a placa Y é assistindo vídeos ou lendo testes em canais independentes. É por isso que quando a gente faz um vídeo sobre uma determinada placa, a gente roda testes de desempenho e compara com outros modelos de preço semelhante. Só assim que a gente consegue chegar em informações como essa que eu dei agora há pouco, que a GeForce RTX 3060 Ti é bem melhor do que a RTX 3060.
Assim, não se preocupe muito com as especificações da placa de vídeo, como quantidade ou tipo de memória, quantidade de núcleos, clock, etc. Essas especificações só servem para fazer comparação entre modelos que sejam da mesma família, ou seja, do mesmo fabricante e da mesma geração. O que você mais deve se preocupar é qual o modelo do chip gráfico. E aí vai a dica mais importante. Um dos melhores critérios para descobrir se um chip gráfico é uma boa opção é ver qual a data de lançamento daquele chip gráfico. Isso porque, normalmente, os chips gráficos de uma determinada geração são bem mais rápidos do que os modelos da geração anterior. E os fabricantes costumam lançar uma nova geração a cada 1 ano ou 2 anos em média. Então, na maioria das vezes, as placas de vídeo que valem a pena são aquelas que foram lançadas há 2, 3 ou no máximo 4 anos. Placas de vídeo que usam um chip gráfico lançado há mais de 4 anos quase sempre é um péssimo negócio. Então, você precisa prestar atenção em qual é a geração do chip gráfico da placa que você está querendo comprar. E é fácil descobrir a geração pelo nome do chip gráfico. Por exemplo, entre os modelos da NVIDIA, as placas mais comuns de se achar no mercado são a GeForce RTX 3050, 3060, 3070, etc. Todas elas são da geração 3000. A fabricante até já lançou uma nova geração, que é a 4000, mas até esse momento só existem alguns poucos modelos topo de linha dessa nova geração. Então, nesse momento, a gente pode dizer que as RTX 3000 são, na prática, as mais recentes. A série 2000, como por exemplo a GeForce RTX 2060, é a geração imediatamente anterior e ainda pode valer a pena comprar se o preço for interessante. Note que aqui tem um complicador. Na geração das RTX 2000, ainda existem as placas GeForce RTX 1600, como a GTX 1650 e a GTX 1660. Essas placas são da mesma geração da RTX 2060. Isso porque nessa geração a NVIDIA chamou de GeForce GTX 1600 as placas mais básicas e de RTX 2000 as placas mais potentes. Antes dela veio a geração GTX 1000, com placas como a GeForce GTX 1060 e GTX 1080. Então, como já vieram 3 gerações depois dessa geração 1000, simplesmente não vale mais a pena comprar placas dessa série. Principalmente a GeForce GTX 1050 Ti, que não vale a pena de jeito nenhum. Porque além de já ser uma geração ultrapassada, mesmo quando recém-lançada, ela era uma das placas mais fracas dessa geração. Pelo lado da AMD, nós temos uma situação similar. A AMD lançou recentemente as placas de vídeo Radeon RX da série 7000, só que apenas os modelos topo de linha. Então, na prática, a geração atual da AMD são as Radeon RX da série 6000, como a Radeon RX 6500 XT, a RX 6600 XT ou a RX 6800. A geração anterior, que são as Radeon RX 5000, como a RX 5500 XT ou 5600 XT, ainda é viável caso você encontre uma para vender com um bom preço. A geração anterior a essa das placas AMD se chama Radeon Vega e antes dela tinha a linha Radeon RX 500. Então, no caso das AMD, não vale a pena comprar nenhuma placa anterior às da série 6000. Porque a série RX 500 é muito antiga e as séries Radeon Vega e Radeon RX 5000 simplesmente não se encontram no mercado. Se você encontrar algum desses modelos para vender, provavelmente foi usada e abusada em mineração. Um modelo que não vale a pena de forma alguma é a Radeon RX 550, pelo mesmo motivo que a GeForce GTX 1050 Ti. Ela é ultrapassada e mesmo quando nova já tinha um desempenho muito baixo. Então, note que nem sempre as gerações das placas de vídeo seguem uma ordem lógica. Na NVIDIA, houve as séries 400, 500, 600, 700, 900, não existiu a série 800, 1000, depois 1600, 2000, que são a mesma geração, depois 3000 e agora 4000. Na AMD tivemos as séries 400, 500, Vega, depois 5000, 6000 e agora 7000. Então, em resumo, quando for escolher uma placa de vídeo, verifique principalmente qual o chip gráfico utilizado e se esse chip é de uma geração atual, ou pelo menos da geração imediatamente anterior. Na dúvida, faça uma rápida pesquisa usando o nome do chip gráfico e a frase ano de lançamento. Se o chip tiver mais de 4 anos, esqueça, não compre.
Claro, nesse vídeo eu dei uma visão bem geral para evitar que o pessoal que não está acostumado com o mercado de placas de vídeo faça um mau negócio, mas muita coisa ficou de fora. Esse mercado é realmente bastante complexo. Você até pode encontrar algum bom negócio comprando uma placa de vídeo mais antiga, seja nova ou usada. Só que você precisa conhecer bastante do mercado para conseguir encontrar um desses bons negócios. E é um mercado bem complicado que muda o tempo todo. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque a gente está quase chegando a 10 mil inscritos. Valeu!